personagens. Um oferecimento Auto Panambi. Conheça o Virtus, desenhado para ser seu. Venha fazer um Best Drive na Auto Panambi. Ele é ator, diretor, roteirista, escritor, bailarino, coreógrafo e interpretou inúmeros personagens. Kleber Lorenzoni é o nosso personagem. Quem é, diante de todos esses atributos, Kleber Lorenzoni? Pois olha, Veríssimo, eu te digo sinceramente assim, que eu nem sei mais. Esses dias eu ainda conversava com o pessoal, os meus colegas, né, e eles me diziam assim, tu faz teatro, como é que é, quem que tu é, o que que tu sente lá na verdade quando tu não tá no palco? E eu disse, depois de uma altura tu começa, é tanto personagem e é tanta coisa que a gente tem que fazer, porque quando a gente resolve fazer teatro numa cidade do interior, e acho que até em cidade grande, tu vai abrindo um leque na área da arte para te poder sobreviver com certa dignidade, que quando vê, tu faz um pouco de tudo. Só que daí, quando às vezes alguém diz assim, o Kleber é coreógrafo, o Kleber é escritor, aí dá um medo, porque na verdade isso não é aquilo realmente, né? Tu meio que passeia por todas essas áreas. Transita tudo isso aí. Claro. Além disso, tu ganhaste também vários prêmios de diretor, como ator. E isto significa para ti este reconhecimento da tua trajetória ou é algo simplesmente que tu consideras como uma decorrência natural do teu trabalho? Olha, teve uma fase quando eu estava começando assim, a fazer teatro, lá nos primeiros 5, 6 anos, que eu queria ir a festival o tempo todo. E aí eu tinha, né, essa coisa por troféu, que eu acho que é natural, porque tu quer buscar um reconhecimento, às vezes o reconhecimento não vem da tua família, e se tu chegar em casa com o troféuzinho embaixo do braço, parece que a tua família vai dizer, nossa, o nosso filho ganhou um troféu, ele é bom no que faz. Mas depois de uma altura que tu vai amadurecendo, eu penso assim que quando se ganha um troféu com uma banca de júri, tem a ver com aquele momento, com aquelas 3, 4 pessoas que são juradas. E quando tu ganha um troféu por uma homenagem, aí eu acho que tem a ver com a tua trajetória, né? Tu trabalhou tanto que, de certo, alguém resolveu escrever nos anais da história, essa pessoa que merece um papelzinho para pôr ali na parede. Para reconhecer isso. Uma pergunta que certamente tu já respondeste inúmeras vezes. Com toda essa tua trajetória, com toda a tua experiência, com a tua visão da arte, enfim, por que insistência ou por que opção em permanecer em Cruz Alta? Essa é a que mais me perguntam, olha, e já me disseram assim, por que tu não vai embora? Quase de um jeito, né? Sim, para se livrar. Para se livrar. Mas eu não sei, nos primeiros... Eu amo muito, em primeiro lugar, o Grupo Máscara. É minha casa, é minha família, é o lugar onde eu me sinto bem. Eu saio para a rua, eu vou para casa, mas eu quero voltar para a sede do Grupo Máscara e estar lá. É uma coisa que eu tenho. E eu amo muito Cruz Alta, sabe? Eu gosto. Esses dias eu vinha vindo com uma colega à noite, saindo da escola, e vinha vindo pela rua, e eu disse, como é bom ir de a pé para casa, como é bom andar pelo calçadão de Cruz Alta, apesar daquelas pedras, como é bom olhar essas lojas onde eu cresci. Eu sou muito de raiz, sabe? De me esparramar no lugar, ficar, os amigos. Eu não conseguiria viver em outro lugar, eu acho. Acho que se eu... Às vezes surgem uns convites, assim, vem fazer uma peça aqui com a gente em tal cidade, vamos gravar um filme ali em Porto Alegre, tu não quer participar? Porque eu tenho muitos atores que já foram daqui pra lá e moram lá e que convidam, né? E eu digo assim, se eu puder ir na sexta gravar e no domingo tá de volta, tô dentro. Agora, sair da minha cidade eu não tenho essa ambição, nunca me ocorreu, assim. Quando eu era pequeno eu ouvia os colegas falarem, eu fazer artes cênicas, depois eu vou pro Rio tentar fazer uma novela. Eu olhava para eles e pensava assim, mas e o Grupo Máscara? Tu vai abandonar? E essa foi sempre a minha realidade, então, assim, sem demagogia. Eu já vi muita gente dizer assim, tu diz isso porque tu não tem chance lá fora. Mas aqui eu também não tenho, se parar para pensar. Todas as chances que eu tive é porque eu batalhei, então não vejo muito essa coisa de chance. Eu acho que se tu quer... Claro. Mas pela tua trajetória, e por isso que tu estás dizendo,
Hoje, inegavelmente, há um reconhecimento ao Grupo Máscara, ao teu trabalho. Qualquer evento, quando tem a marca do teu grupo e o teu trabalho, as pessoas já dizem, oh, que bom, legal, enfim. Mas isto foi pela insistência, porque no início não era assim, né? Havia todo um trabalho e toda uma postura de rejeição, de portas fechadas, enfim. E aí com o desenrolar do tempo, né, a insistência, a perseverança, foi isso que fez com que as pessoas cansassem ou te aceitassem ou reconhecessem definitivamente o teu trabalho, o teu talento? A que tu atribuis a isso? Eu acho que tem a ver com muita coisa ao mesmo tempo, então eu não sei assim dizer é essa coisa. Às vezes eu me pego pensando nisso. Eu acho que a insistência, sim, muito. Né? Porque todo dia tu abre o jornal, tá ali, Grupo Máscara. Tu liga, não sei, tá, Grupo Máscara, Grupo Máscara. Só que eu também acho que se fosse ruim, não permaneceria. As pessoas não dariam espaço, não abririam suas portas, não diriam algo mais para estar no meu evento. Então acho que tem a ver um pouquinho com talento também, com trabalho e tal. Mas eu também acho que tem a ver com essa coisa assim, de que com a função da internet, né, que quando o grupo começou não existia, né, então com esse apogeu, assim, espalhou também uma ideia, assim, de que a arte é legal, a aceitação também com a homossexualidade foi de um outro jeito vista, e aí o teatro, que também tem esse, né, parece que os homossexuais, eles são do teatro, eles são gays. Também teatro é quase como um sinônimo da homossexualidade. Homossexualidade, do pessoal que curte droga, do pessoal que é rock and roll, sei lá o que esse rock and roll quer dizer. Quase sempre passa uma ideia negativa quando eles fazem essa colocação. Mas eu acho que tudo isso junto, então, a internet, o talento, a dedicação, o esforço, o trabalho incansável, isso tudo ajudou pra gente chegar até aqui, pro grupo ter esse espaço, para mim, hoje, poder me sentir, assim, digno, sabe? Porque no começo eu não me sentia. Nós íamos para casa, assim, quando eu tinha 5, 6 anos de teatro, chorando, dizendo, vamos parar. Alguém desistia, todo mundo chorava, se abraçava, dizia, tá, acabou, não vai dar para continuar. E nos primeiros anos o grupo tinha uma ideia, assim, muito de grupo de amigos. Vamos fazer um teatrinho, vamos fazer uma pecinha. E hoje em dia a gente já tem essa ideia, assim, estruturada de instituição. Eu já penso todo dia, assim, quando eu não estiver mais aqui, quem é o próximo? Eu sempre penso muito no tablado do Rio de Janeiro, com a professora Maria Clara Machado, que quando ela faleceu, a sobrinha dela sumiu. Foi uma coisa assim automática. Vamos continuar com a escola que a tia criou. E o tablado é aquilo que tem lá. E eu sempre penso assim, quando a gente se for, eu e a Dulce, quem vai continuar? Porque eu tenho certeza que o teatro precisa estar presente entre as pessoas, entre os jovens principalmente. Então eu batalho muito para que isso não acabe nunca, essa ideia. Mesmo o dia que me dá vontade de parar. Claro. A homossexualidade em um determinado período da tua trajetória foi um problema, no sentido de fechar portas. Hoje continua sendo um problema ou isso não se discute mais? Hoje ele está por baixo do pano, assim, do tapete. Porque se tu parar para analisar de uma certa forma, eu vejo assim, pelos que eu vejo dos meus amigos, dos colegas e tal, virou parece que meio que uma moda, assim, ele é meu amigo gay, o meu amigo gay. Então, e aí parece que há uma aceitação maior, mas em algumas pessoas parece que ela não é verdadeira, assim, ainda. E eu falo isso de cadeira porque quando eu era muito novo, era muito forte, sabe? O preconceito, que hoje em dia eles falam no bullying, no meu tempo não tinha, tu tomava ali uma paulada e segue. E hoje em dia isso passa mais, assim, meu amigo, daí tem mas ainda tem aquele vizinho que não te cumprimenta, que não olha na cara, ainda tem aquele pai de aluno do teatro que diz, vai ter teatro na escola, meu filho não vai na aula, porque vamos estar ali os homossexuais. Então ainda tem o preconceito, e ele vai estar sempre, eu acho que isso é uma doença da sociedade que não tem cura. Então a gente aprende a suportar e vai, né? Claro. Hoje, o conceito de arte, a discussão de arte é algo muito diverso. Mas um dos conceitos, digamos, mais primários lá, ainda dos gregos de arte, um dos conceitos, é sempre importante a gente salientar isso, né? O culto ao belo. O culto ao belo, o exercício da beleza, enfim. Hoje, como é que se encara, como é que se define
a arte dentro dessa miscelânea de novos conceitos e de novas visões e percepções? Essa pergunta duraria horas para responder. Até porque é um tema que a gente fala muito. Eu sempre chego na aula e pergunto para os meus alunos assim, o que é arte? O que é cultura? E daí eles me fazem uma carinha e me dizem mil explicações. E eu tenho esse questionamento sempre comigo, né? Quando a gente vai fazer um trabalho novo, uma peça de teatro, um espetáculo nas ruas de Cruz Alta, uma coreografia em algum lugar, eu sempre me questiono o que é arte? O que eu estou oferecendo para o público? Isso passa uma mensagem positiva? Isso é legal? Isso vale a pena para o pessoal da fila da padaria? Para que eu estou fazendo isso? E a gente, o Grupo Máscara, sempre teve muito esse cuidado, né? Que tipo de espetáculo, que tipo de linguagem. Eu já ouvi muita gente dizer assim, as peças de vocês é só besteira, porque deu a caso que a pessoa foi ver só uma comédia de um determinado gênero. Já vi muita gente dizer assim, a peça de vocês é só para chorar, não quero ir. Não tem como agradar todo mundo, né? Mas eu fico muito assustado porque eu vejo muita gente novinha chegando, querendo fazer teatro e com uma ideia, assim, eu quero ser do Grupo Máscara porque vocês estão por cima. Ou, eu quero ser engraçado, eu sou bem palhação, eu vou dar muita graça. Eu quero curtidas na rede social, então eu vou me maquiar, fazer um personagenzinho e a rede social vai me amar. E eu acho que se confunde muito, né, o que é a ideia de ser meio que uma celebridade do momento da rede social com o que é fazer teatro. Porque para mim teatro é uma coisa muito séria. Teatro é uma coisa que nasceu de um culto religioso dos gregos, indo adorar seus deuses e celebrando a vida através do teatro e da dança. Então, isso é místico para mim. E para os meus alunos e colegas eu sempre falo, o teatro tem uma função, a pessoa que vai ao teatro sai de lá modificada, ela tem uma catarse, vai para casa, depois de ver seu herói sofrer ou vencer, ela vai para casa feliz, mais calma, mais gentil com quem está ao seu lado. Então o teatro é muito sério, não é uma brincadeira. Então eu me questiono isso e tenho medo do futuro da arte. Não sei o que vai ser dela daqui pra frente. Porque quem diz o que é arte, né? Claro. A minha geração vê de um jeito, a outra geração vê de outro, a próxima vai ver outra. Pois é. Bom, e onde fica o belo nisso? O belo... Eu acredito assim, muitas vezes eu também escuto o pessoal dizer assim, mas vamos fazer uma peça, ela tem que ser bonita, ela tem que ser não sei o que. Eu penso primeiro na ideia que se passa, acho que às vezes o feio, o grotesco também é bonito. Então por isso que eu digo, eu não sei responder assim, onde fica o belo. Eu acho que o belo é fazer a arte. Acho que é o manter viva a chama de que a arte tem que estar presente sempre. Claro. Porque o teatro também tem uma função social de propor desafios para que a discussão, que as pessoas reflitam, vejam, enfim, outras dimensões do mundo, da realidade, enfim, né? Isso também é muito desafiador, né? E é interessante que eu vejo alguns atores do grupo que até foram embora, que queriam fazer coisas mais, a gente usa o termo lá, contemporâneas no teatro, e que talvez para Cruz Alta não seria... Talvez não tivesse público, não sei. Que nem uma amiga minha de Porto Alegre, da Celina, ela diz assim, tu quer fazer Beckett e acha que vai dobrar na esquina a fila de pessoas querendo assistir? Não, tu vai ter 10 pessoas na plateia. Então, por isso que eu digo, na hora de selecionar texto, tu tem um cuidado muito grande, porque tu tem que levar em conta quem é teu público. Eu já fui em festival de teatro que jurado me disse assim, depois que porque tu tem que explanar o teu trabalho, explicar por que aquela peça. E ele me disse assim, por que teatro? Por que tu só fala em teatro para Cruz Alta? Tu tem que pensar teatro no mundo. Então isso, olha, com todo o respeito, o meu público é o público de Cruz Alta. E eu acho que quando tu pensa primeiro em quem está ao teu redor, na tua história, na tua colônia, aí tu alcança o mundo. Agora, se tu vai pensar lá longe, tu deixa a desejar quem volta. O local, de alguma forma, é universal. O local é universal. Bem, tu interpretaste inúmeros personagens, né? Inclusive da obra do Érico, e o trabalho do Érico que você desenvolve é justamente para cativar o público de Cruz Alta? Tem a ver isso? Um historiador... Ou é pela arte propriamente dito? Não, assim, um historiador de Cruz Alta, uma vez a gente estava na Câmara de Vereadores, ele é muito meu amigo, e ele me disse assim, tinha vários artistas, e eu estava falando das dificuldades de fazer arte, e ele disse assim, mas vocês montaram um Shakespeare. Será que as pessoas querem ver Shakespeare aqui em Cruz Alta? E eu era bem mais novo, bem mais imaturo. E naquele momento eu pensei,
eu adoro Shakespeare, eu adoro Racine, Corneille, sei lá. Mas eu acho que eu estou fracassando de alguma forma se eu não falar primeiro de temas próximos aqui, de autores próximos. E aí o Grupo Máscara começou a partir de 2005, Mário Quintana, Érico Veríssimo, poesias de Cruz Alta, lendas de Cruz Alta, sem deixar o resto. A gente continuou ali, Ariano Suassuna veio logo depois, Luiz Fernando Veríssimo, daí por causa que veio o pai antes. Mas eu me dei conta que eu precisava falar disso. E eu me dei conta quando eu olhei para os meus colegas, porque eu sempre fui muito CDF, muito chato na época do colégio. Então, eu já tinha lido toda a obra do Érico Veríssimo, se não toda, faltavam 2 ou 3 livros. Mas eu vi que meus colegas não tinham lido. E aí eu tive um prazer tão grande em ser a pessoa a puxá-los para a obra, que aí a gente montou o Incidente Antares, e logo depois começou a vir a ideia de se trabalhar em cima de Olhar os Lírios do Campo. E foi um prazer tão grande e ver pessoas de Cruz Alta que não gostavam de teatro e foram por causa da obra do Érico, e aí passaram a ir. Então, foi isso que nos motivou, essa vontade de falar de uma coisa local, de trabalhar o Érico, que daí eu fui começando a me dar conta, meu Deus, a gente tem um grandíssimo escritor, e ele é pouco conhecido até porque mora aqui, né? Tem alunos meus que nunca leram o Simples do Capitão Rodrigo. Os cruzaltenses não vão ao museu e não leem o Érico, né? Ou grande parte dos cruzaltenses, né? Essa é uma crítica que se faz e que se deve fazer aqui localmente, tem que fazer. Tu interpretaste Jesus Cristo, né, por 2 vezes, né? Que tipo de desafio foi esse? Foi na verdade um grande desafio ou, enfim, foi apenas mais uma adaptação? Engraçado que a gente que é artista tem umas neuras, uns gritos psicológicos, umas autoflagelações que o público nem fica sabendo, né? Mas quando surgiu a ideia de montar a Paixão de Cristo, e foi eu que tive essa ideia primeiramente, porque eu assisti em outra cidade e tal, a primeira coisa que eu pensei, eu comentei ainda com meu companheiro, eu disse assim, como que um homossexual, com meus trejeitos todos, vai interpretar Jesus Cristo? Como que uma população de uma cidade pequena vai aceitar isso? E isso me acompanhou durante dias. E quando chegou no dia da apresentação, um dia antes, eu fui ao Jornal do Almoço dar uma entrevista junto com 2 colegas meus, os 2 têm cabelo comprido, e o rapaz da RBS disse, um deles é o Jesus. E eu ali senti mais aquele frio, eu disse assim, amanhã tu vê a surpresa. E dentro de mim eu pensava assim, meu Deus do céu, as pessoas não vão aceitar. E eu te digo que foi assim, tirando a parte de ter dado certo, de ser bom e tudo, o espetáculo como um todo, o prazer que eu alcancei de aquele menino lá, Kleber Lorenzoni, que o pessoal taxava de, né, o gayzinho, o menino pobre, ver tanta gente me seguindo na rua e no final do espetáculo emocionada, também pela questão religiosa, claro, mas também assim admirada com o Kleber, esquecendo todo o resto e preocupada com a história sendo contada e tão bem contada por esse ator cruzaltense, aquilo me deu uma emoção tão grande que eu acho que se eu viver mais 30, 40, 50 anos, nada que eu faça vai me dar isso. É uma coisa... Uma alegria incomum. Eu queria guardar isso de algum jeito num pote para poder tirar quando eu quisesse, mas não tem como. E vai comigo sempre, assim. E me comove, e eu divido ela com meus amigos sempre quando eu estou numa roda de conversa e tomo uma taça de vinho, falo daquilo, porque aquilo é o maior prazer que eu já senti. Claro que talvez parte desse mérito é da história maravilhosa do homem que foi Jesus Cristo, mas não tem como eu não enxergar ali atrelado a minha verdade, né? Isso te remeteu de alguma forma a buscares mais o aspecto da religiosidade? Na minha vida? Ou, enfim, foi somente esta emoção que tu retrataste? Na verdade, assim, como eu fui um menino que foi coroinha, fui seminarista, passei pela igreja quando eu era jovem e depois me afastei da igreja porque fiquei magoado com pessoas dentro da igreja
e porque eu fui para o lado das artes, e aí, né, isso automaticamente me puxou para outro caminho. Eu sempre tive a religião muito próxima, então, na verdade, até na hora de sentar e escrever o roteiro da Paixão de Cristo, eu ainda comentei com o padre, o dia que eu tive uma reunião com ele, eu disse assim, olha, eu nem olhei para aquilo, porque isso é muito vivo dentro de mim, e eu falo com um respeito muito grande da religião católica e do catolicismo, e de Jesus Cristo. Então, a questão espiritual, assim, não foi, assim, tão grande. Na hora, a emoção de ver aquela gente toda lá, aos pés, e não choveu e tal, aquilo me comoveu, claro. Eu pensei assim, Deus está aqui, com certeza. Deus choveu a semana toda, abriu o sol no dia. Eu disse, Deus está conosco, pronto. Nossa Senhora de Fátima mora em Cruz Alta. Não tinha como ser diferente. Mas foi esse aspecto, assim, o homem mesmo, o ser humano que me tocou muito, sabe? De, Nossa Senhora, consegui fazer isso, consegui fazer em Cruz Alta. Foi difícil, ninguém queria que desse certo. Das pessoas que comandam a coisa. Mas deu certo. E me orgulho de o povo de Cruz Alta não ter sido público. Eles terem ajudado a dar certo. Claro. Mas isso não te colocou numa situação de uma reaproximação da igreja, por exemplo? Tu em algum momento pensaste realmente em ser padre? Sim. Porque na verdade eu acho que em cima do palco, do altar, acontece um espetáculo teatral. Como lá na época dos gregos, né? As pessoas vão à igreja para buscar algo e aquele homem lá interpreta uma situação e as pessoas vão em busca de uma palavra, que eu acho que é o que as pessoas buscam no teatro. Mas é aquilo que eu disse, eu continuo nessa religiosidade, pensei em ser seminarista, fui para o seminário, fui professor de catequese, só que engraçado que a barreira do preconceito foi quem me... Afastou. Ela me tirou lá de dentro, né? Então eu ouvi muito pai de catequista dizer, meus filhos não vão fazer catequese, porque... E isso me magoou muito com a igreja, e é uma mágoa que eu vou carregar. Não com a igreja, com as pessoas na igreja, né? A igreja nada tem a ver. Só que a igreja são as pessoas, então é um paradoxo confuso. Mas Deus continua aqui comigo e amo a igreja, respeito e se Deus quiser vamos fazer de novo a Paixão de Cristo ano que vem, sempre com a participação da igreja. Para a gente encerrar nossa conversa, o teatro, dentro de tudo isso que se coloca, pode ser, por exemplo, uma solução para o Brasil? Ou o Brasil é um grande teatro? Acho que o Brasil é uma grande comédia, né? Uma tragicomédia pavorosa. E eu acho que o pessoal que fez teatro, daí indo para o outro lado, o pessoal que fez teatro na década de 70, aquele povo lá conseguia fazer muitas coisas. O povo do teatro hoje em dia não tem a mesma força, eu acho. Porque a arte, o teatro principalmente, ele foi perdendo. Ele é um moribundo mais antigo que se tem conhecimento, é o teatro. Ele morre sempre, ele perde sempre, está sempre por baixo, mas ele continua ali sempre. Mas eu acho que essa força para mudar o Brasil, não. Eu acho que para ajudar as pessoas a se tornarem cidadãos melhores, sim. Porque todo mundo que passou pelo teatro e que fez teatro comigo ou em grupos que eu conheço, ficou um pouco modificado, um pouco mais consciente do trabalho em equipe, de se preocupar com o outro, de ler mais. Então eu acho que não vamos conseguir mudar o Brasil, mas a gente deve continuar batalhando com o teatro para continuar melhorando muitos cidadãos. Muito bem, tá certo. Kleber Lorenzoni, obrigado. Obrigado por participar conosco. Eu que agradeço esse espaço maravilhoso para falar da minha humilde trajetória. E ele foi o nosso personagem de hoje. Até a próxima.